Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, TV AD, Rádio Libertadora FM 96.3 e também no nosso canal no YouTube, AD Mossoró Oficial. Nós estamos aqui para dar prosseguimento aos estudos das lições bíblicas da Escola Dominical deste quarto trimestre do ano de 2024 e neste trimestre estamos estudando um tema geral, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E hoje, meus irmãos, vamos estudar a lição de número 5, que será estudada presencialmente em nossas salas de aula na Escola Dominical, no dia 3 de novembro de 2024. A lição 5 tem como título A Promessa de Salvação. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em João, capítulo 5, versículo 24, que diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E a verdade prática declara: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe de hoje se encontra em João, capítulo 3, versículos 14 a 21. E hoje, meus irmãos, temos a oportunidade de meditarmos na promessa da salvação, que é a maior bênção para qualquer ser humano, é a salvação da sua vida, da sua alma, é a salvação de todo o nosso ser. Porque o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 26, o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a nossa lição de hoje tem 3 objetivos. O primeiro é explicar biblicamente a promessa da salvação. Segundo, mostrar a natureza da promessa da salvação. E, por fim, refletir a respeito da importância da promessa da salvação e a perseverança nela. A salvação, meus irmãos, é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que não há nenhum justo, nenhum sequer, de modo que todos precisam de salvação. Todos são carentes de salvação. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. Deus não tinha nenhuma obrigação de salvar o ser humano, mas ele, no seu infinito amor, ele idealizou e executou o plano da salvação para nos abençoar. Tópico 1 da nossa lição: a promessa da salvação. Tópico 1.1, uma maravilhosa salvação. A salvação que Deus nos proporciona é muito maravilhosa. O escritor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 2, versículo 3, ele fala de uma tão grande salvação. Ele diz que convém-nos atentarmos para que a gente não negligencie esta tão grande salvação. Jesus Cristo, aqui em João capítulo 3, versículos 14 e 15, Jesus falou: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Jesus estava se referindo à passagem de Números capítulo 21, versículos 4 a 9, em que o povo de Israel ali, que fora picado por aquelas cobras venenosas,
e Deus providenciou um meio para salvar aquelas pessoas da morte. Muitas pessoas morreram ali, mas depois Deus, por misericórdia, mandou que Moisés construísse ali um madeiro e colocasse uma serpente de bronze, de metal, ali em cima daquele madeiro, e Deus disse que qualquer pessoa que fosse envenenada pela cobra, se olhasse com fé ali para aquela serpente de bronze, essas pessoas seriam salvas e não morreriam mais. E Jesus aproveitou esse episódio para dizer que, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Jesus aqui estava falando que ele seria morto na cruz do Calvário e, por meio do seu sacrifício, prover a salvação para todos aqueles que crescem, de modo que qualquer pessoa que crê no sacrifício de Jesus, esta será salva. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente de salvação. Dessa forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar, ao ponto de Deus entregar o seu próprio Filho. João 3,16 resume todo o plano da salvação, dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A fonte da salvação é o amor de Deus. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa preciosa promessa traz duas realidades. Primeiro, a de que quem crê em Jesus não será condenado. Em João 3,18, Jesus falou: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, há duas verdades importantes aqui. Que quem não crê em Jesus já está condenado, porque todos os seres humanos, toda a humanidade pecou e carece da glória de Deus. Ou seja, para que o homem vá para o inferno, não precisa fazer nada. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, para ter a vida eterna, para ser salvo, a pessoa precisa crer em Jesus. Para ser salva, a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Ou seja, esta pessoa precisa se converter a Cristo. Tópico 1.2, a obra de salvação. A salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Quando isto acontece, somos imediatamente libertos da escravidão, do poder, do pecado e da condenação eterna. A conversão a Cristo é igual a arrependimento mais fé. Quando a pessoa verdadeiramente se arrepende dos seus pecados e, ao mesmo tempo, crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, então esta pessoa ela é salva. E assim se cumpre na vida dela o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas quem é o nosso Salvador? Tópico 1.3 da nossa lição. O nosso Salvador não é nós mesmos. Quem nos salva não é nenhum homem. Quem nos salva não são as nossas obras, mas o nosso Salvador é Jesus Cristo. Jesus é o nosso Salvador. Quando o anjo apareceu a Maria e falou sobre o nascimento de Jesus, ele falou a respeito disso, ele salvará o seu povo dos seus pecados, Quando os pastores estavam ali
em Belém, quando Jesus nasceu, o anjo apareceu a eles, dizendo: eu estou aqui para trazer para vocês novas de grande alegria. E diz o texto bíblico de Lucas 2:11, o anjo falou assim para os pastores de Belém: é que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Observe o artigo definido o Salvador. E quem é o Salvador? É Cristo, o Senhor. Então, Jesus, ele é o Salvador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. No diálogo de Jesus com a mulher samaritana, lá em João, no capítulo 4 do Evangelho de João, as pessoas que foram ali evangelizadas por aquela mulher samaritana disseram a ela: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. As pessoas ali em Samaria, depois do testemunho da mulher samaritana e depois que eles foram e ouviram a Cristo, eles testificaram para ela: agora nós mesmos ouvimos e vemos e cremos e sabemos que Jesus é verdadeiramente o Salvador do mundo. Todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. Esse Salvador, revelado em João 3:16 e 17, que a gente já leu aqui, nos garante a gloriosa promessa de salvação, que é o quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele prometeu e ele cumprirá. Meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer um intervalo. Rapidinho a gente volta. Continue conosco. Amém, meus irmãos. Estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese de hoje. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente pela Rádio Libertadora, todos os sábados, das 8 às 9 da manhã, pela Rádio Libertadora FM 96.3, como também nas nossas redes sociais e na TV AD. Hoje nós estamos estudando a lição de número 5, que tem como título a promessa de salvação. A promessa de vida eterna é a maior bênção de Deus para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Nós estávamos falando no final do bloco anterior que o Salvador é Jesus. Só há um único Salvador. Só Jesus é o Salvador e foi para isso que ele veio ao mundo. E diz o texto de João, capítulo 3, versículo 16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus prometeu a vida eterna para todos aqueles que creem. Agora, esta vida eterna, ela tem um aspecto presente e outro também futuro, porque a salvação, ela é em 3 tempos. Eu fui salvo quando me converti a Cristo, eu sou salvo porque eu continuo seguindo a Cristo e eu serei salvo na glorificação quando eu for para o céu, para estar com Cristo. E diz o texto bíblico que em João capítulo 5, versículo 24, João capítulo 5, versículo 24, Jesus disse: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então Jesus disse: tem a vida eterna. Aquele que crê em mim tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então a vida eterna é uma bênção que Deus prometeu para todo aquele que crê, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê em quem? Crê em Jesus, o único Salvador. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, meus irmãos,
A salvação é um precioso presente de Deus para todos os que creem em Jesus Cristo. O tópico 2 da nossa lição, a natureza da promessa de salvação. Podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra, como, por exemplo, a justificação, a regeneração, a santificação, a adoção e assim por diante. Em relação à justificação, a Bíblia diz claramente que quem não crê em Cristo já está condenado. Já está condenado. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os seres humanos merecem a condenação eterna. Porém, há uma saída. Quem aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo, essa pessoa será justificada diante de Deus, será justificada ou declarada justa, ou seja, livre da culpa e do merecimento da punição divina. O pecador continua sendo pecador, realmente merecedor da culpa, porém ele vai ficar livre de pagar por essa culpa. Ele não é mais condenado, está declaradamente absolvido. É uma absolvição, não que a pessoa foi julgada e considerada inocente, mas é uma absolvição no sentido de que a pessoa foi avaliada, declarada culpada, porém alguém pagou a pena no lugar do pecador. É a teoria da substituição penal. No caso aqui, Jesus ele morreu pelos pecados de toda a humanidade. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas também do mundo inteiro. A morte de Jesus foi vicária, substituta. Ele não morreu pelos seus pecados, mas ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, o pecador que se converte a Cristo é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão nenhuma. Romanos 5:1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação pela fé nos traz paz com Deus, nos reconcilia com Deus e nos livra da danação eterna. Por isso, Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a justificação, ela ocorre automaticamente quando o pecador se converte a Cristo. Ele é declarado justo. Essa palavra justificação é um termo forense da justiça penal, onde ali Deus, como justo juiz, declara aquela pessoa justificada não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Pelos méritos de Cristo, a justiça de Jesus é imputada a nós. Mas quando a pessoa se converte, não somente ela é justificada, mas também regenerada. Ato contínuo, ela é regenerada, ela nasce de novo, ela nasce do alto. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito. A pessoa que se converte a Cristo, ela ressuscita espiritualmente, ela é religada com Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, estão afastados, destituídos da glória de Deus. Todas as pessoas sem Cristo estão mortas em seus delitos e pecados. Mas quando ela aceita a Jesus como Salvador, ela nasce de novo. É como disse Jesus lá em João, capítulo 3, versículos 3 e 5, Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o que é que significa nascer de novo em João 3 e 3? Jesus responde em João 3 e 5,
Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o novo nascimento ou a regeneração é uma condição sine qua non, é uma condição sem a qual ninguém será salvo. Então, todos nós temos que experimentar o milagre do novo nascimento. Tito, capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz que ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, conforme está escrito em Tito, capítulo 3, versículo 5. Assim, Deus implanta em nós uma nova natureza. Então, o pecador se torna filho de Deus. Diz a Bíblia em João 1,12 que a todos quantos o receberam, deu-lhes o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Gálatas 3,26 diz que todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, o pecador se torna filho de Deus, nova criatura e anda em novidade de vida. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz que os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e agora eis que tudo se fez novo. É uma nova vida, é uma mudança radical. E assim passamos como filhos de Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus. Quando a gente se converte a Cristo, a gente é reconciliado com Deus e Deus nos aceita e nos recebe não somente como servos, mas também como filhos e passamos a fazer parte da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19, a Bíblia diz assim: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É por isso que a gente saúda uns aos outros com a paz do Senhor, chamamos uns aos outros de irmãos, porque somos irmãos em Cristo e filhos do mesmo Pai. E a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Além da justificação e da regeneração, quando uma pessoa se converte a Cristo, ela também é santificada. A santificação devemos entendê-la sob dois aspectos. A santificação posicional e a santificação progressiva. Em relação à santificação posicional, significa que somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente quando a gente se converte a Cristo. Então, quando uma pessoa se converte a Cristo, imediatamente ela é declarada santa, ela muda de status, ela muda de posição. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, ele, endereçando a sua carta ali à igreja de Corinto, ele disse: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, Paulo já chama os irmãos de Corinto de santo. Porém, existe um outro aspecto da santificação, que é a santificação progressiva. Enquanto que a santificação posicional é um ato exclusivo e soberano de Deus, declarando o pecador convertido a Cristo, declarando ele santo, a santificação progressiva é um processo gradual, contínuo, em que Deus trabalha na vida do pecador convertido a Cristo, transformando ele diariamente. Mas vamos fazer mais um intervalo no programa EBD em Síntese de hoje. Daqui a pouco nós voltaremos depois do intervalo. Continue conosco. Glória a Deus, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Nós queremos aqui mandar a paz do Senhor
para todos os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, como também secretários, os pastores, todos que estão envolvidos nesse trabalho semanal da nossa igreja, que é uma bênção para todos nós. Hoje nós estamos estudando no programa EBD em Síntese de hoje a lição de número 5, que será estudada presencialmente em nossas classes da Escola Bíblica Dominical, em nossas congregações, no dia 3 de novembro de 2024. O título da lição de hoje é A Promessa de Salvação, a maior de todas as bênçãos. A maior bênção que uma pessoa pode receber nesta vida é a salvação da sua alma. Porque quem não crê em Jesus já está condenado, mas quem crê em Jesus será salvo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, no final do bloco anterior, estávamos falando aqui no final do tópico 2.3 da nossa lição. A gente viu que quando uma pessoa se converte a Cristo, ato contínuo, automaticamente, ela é justificada diante de Deus, ela é declarada justa, livre da condenação do inferno, essa pessoa é regenerada, ela nasce de novo, Deus implanta nela uma nova natureza, ela ressuscita espiritualmente, ela é adotada na família de Deus, ela agora é declarada filha de Deus. O Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 12 e 13, o Espírito Santo enxerta o novo crente no corpo de Cristo, e estávamos falando no tópico 2.3 a respeito da santificação posicional e da santificação progressiva. Então, quando alguém se converte a Cristo, Deus declara essa pessoa santa. Há uma mudança de status, há uma mudança de posição. Aquele que antes era considerado ímpio, inimigo de Deus, agora ele é considerado santo. A santificação posicional é um ato unilateral, exclusivo de Deus, por meio do qual ele declara o novo convertido santo. Agora, este novo convertido, que foi chamado santo, ele agora precisa ingressar em um processo gradual, progressivo e constante de santificação. A santificação progressiva não é algo instantâneo, como a santificação posicional. Santificação progressiva é um processo, e é um processo no qual tem a parte de Deus e tem a parte do homem. Porque a Bíblia diz que aquele que em vós começou boa obra, a aperfeiçoará. O Espírito Santo, que convenceu o pecador do pecado, da justiça e do juízo, continuará trabalhando na vida da pessoa após essa pessoa se converter a Cristo. Continuará trabalhando na nossa vida no processo de santificação progressiva. Segunda aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, Paulo disse que todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então diz o texto bíblico aqui de 2 aos Coríntios 3 e 18, que nós estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior, segundo a imagem de Cristo. Ou seja, no dia a dia, no processo de santificação progressiva, a gente vai dando lugar a Deus, a gente vai andando no Espírito, sendo guiado pelo Espírito, obedecendo ao Espírito, e aí o Senhor vai trabalhando na nossa vida, a gente vai sendo transformado e vamos cada dia mais nos parecendo com Cristo, nesse processo de amadurecimento espiritual, de crescimento no processo de santificação progressiva. A santificação progressiva não é um processo para tornar alguém santo, mas é o processo para aperfeiçoar um santo. Efésios capítulo 4, versículos 12 a 13, a Bíblia diz: com vistas
ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus constituiu obreiros, líderes na igreja para ensinar, para pastorear, para orientar, para guiar o rebanho, para que nós possamos crescer espiritualmente neste processo de santificação progressiva. Pedro falou no final da sua segunda epístola, 2 Pedro 3,18, que devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é, progredir no processo de santificação progressiva. Tópico 3 da nossa lição, promessa e perseverança na salvação. Tópico 3.1, a base da promessa de salvação é Cristo. Meus irmãos, o próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a base da promessa de salvação é Cristo. Ninguém vai ser salvo sem Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Só há salvação em Cristo. Quem nos salvou não foi um decreto antes da fundação do mundo, mas quem nos salvou foi Jesus Cristo, mediante a nossa fé nele. A salvação, a Bíblia diz que a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Da nossa parte, resta apenas arrepender-se dos nossos pecados e crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então, assim, a pessoa vai ser salva. Somente em Jesus e mais ninguém. Por isso que a gente fala muito essa expressão, quando a gente convida as pessoas, quando a gente faz um apelo, a gente diz para as pessoas, convida as pessoas a aceitarem Jesus como único e suficiente Salvador. Jesus é único e suficiente Salvador. Apóstolo Pedro falou em Atos 4:12 que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, não há nenhuma possibilidade de salvação sem Cristo. Porém, uma vez salvo, devemos continuar firmes nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que a justificação é pela fé, a salvação é pela graça mediante a fé. A Bíblia diz lá em Romanos 1:17 que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. É uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Então não adianta apenas eu ter fé no momento da minha conversão. Eu tenho que continuar na fé hoje e tenho que continuar com fé, em fidelidade ao Senhor sempre. Então, é uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Então, o crente não pode apostatar da fé. O crente não pode se apartar da fé. O crente não pode se afastar da fé. Ele tem que continuar na fé. Alguns dizem por aí que uma vez salvo, salvo para sempre, que o crente não perde a salvação, porque ele já foi eleito desde a fundação do mundo. Isso não é verdade. A Bíblia fala claramente sobre a possibilidade de uma pessoa se desviar dos caminhos do Senhor, apostatar da fé e perder a sua salvação. Aqueles que vão até Cristo, de maneira nenhuma, Jesus os lança fora. Porém, infelizmente, muitas pessoas é que se jogam fora, é que se afastam de Cristo. Jesus não joga fora nenhum dos seus filhos, mas infelizmente alguns dos seus filhos não querem mais ter Jesus como o seu pai. Por isso que a Bíblia diz, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo alerta para o problema da apostasia que está cada vez maior no final dos tempos. Ele disse que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé,
por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A apostasia é uma realidade. A carta aos Hebreus fala muito sobre esse tema da apostasia e adverte-nos para que possamos continuar firmes nos caminhos do Senhor. Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, ou nos afastemos dela, ou nos apostatemos delas. Então devemos ter cuidado, atentar com mais diligência para a salvação que Deus nos concedeu, valorizar a nossa salvação. Eu fui salvo pela fé, eu estou vivendo pela fé e vou continuar pela fé. É uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Lembre-se que a fé não é necessária somente lá no dia que a gente se converter, não. A gente tem que continuar na fé sempre. Hebreus 3:12 diz: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Então a Bíblia aqui adverte para que não haja dentre nós ninguém com um coração mau e infiel para se afastar ou se apostatar do Deus vivo. Devemos permanecer na fé. Então, a apostasia individual é uma possibilidade, mas temos, irmãos, que continuar firmes nos caminhos do Senhor, confiando em Deus, servindo ao Senhor com alegria, e Deus é poderoso para nos fortalecer na fé. Deus é poderoso, Ele nos dá graça para perseverarmos na fé, para perseverarmos servindo a Ele com alegria. Então, vamos ter cuidado para que não caiamos em apostasia moral e nem em apostasia doutrinária ou teológica. Jamais devemos nos apartar de Deus. Os que a receberam experimentaram o amor e o perdão de Deus. Os que receberam a salvação experimentaram o amor e o perdão de Deus, podem romper com esse relacionamento, rejeitando por completo os ensinamentos fundamentais revelados na Bíblia. Isso seria apostasia doutrinária ou teológica, bem como tornando-se novamente escravos da prática do pecado, que é a apostasia moral. Então devemos vigiar. E por fim, tópico 3.2, a promessa e a segurança da salvação. Vamos continuar, firme nos caminhos do Senhor. Jesus disse: eis que cedo venho e o meu galardão está na minha mão para dar a cada um, segundo as suas obras. Vale a pena ser crente, seja fiel, ainda que morra, e Jesus vai te dar, meu irmão, a coroa da vida. 1 João 3:2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Tenhamos confiança nas promessas de Deus. Aquele que nos prometeu, ele nos salvou e vai completar a obra, vai fazer com que a gente entre nas mansões celestiais. Ele disse que ia voltar para o Pai, ia preparar lugar e viria outra vez para nos levar para estarmos para sempre com o Senhor. Meus irmãos, chegamos assim ao final de mais um programa EBD em Síntese. Muito obrigado pela sua audiência, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.